E hoje eu quero contar pra vocês um dos casos que eu considero ser o mais misterioso. Uma família toda foi morta de uma maneira muito brutal. Mas o que me deixa mais intrigada não é só a morte, mas tudo o que aconteceu antes das mortes e depois. E hoje você vai conhecer um dos casos mais perturbadores e inexplicáveis da história, o massacre da fazenda de Hinterkaifeck, ocorrido em 1922 na Alemanha. Hinterkaifeck era uma fazenda isolada na região da Baviera, na Alemanha, distante de outras casas, cercada por florestas, silêncio absoluto. E ali morava a família Gruber, o Andreas, que era o patriarca da família, a sua esposa, a Katzila, a sua filha, a Victoria, que era viúva e tinha 2 filhos, um bebê de 2 meses e uma menina de 7 anos, e a recém-chegada à casa, a nova empregada, a Maria. Na noite do dia 31 de março, o ataque começou e 4 membros da família foram atraídos para o celeiro e lá eles foram assassinados com uma picareta agrícola e os golpes foram direto na cabeça. E as vítimas eram o Andreas, a Katzila, a Victoria e a sua filha, que também se chamava Katzila, de 7 anos. Depois disso, o assassino entrou na casa e ele matou a Maria, a empregada, o bebê de 2 anos que estava no berço, e nenhuma vítima tentou fugir, nenhum grito foi ouvido. O assassino cobriu os corpos com palhas como se ele quisesse esconder aquela brutalidade. Os policiais configuraram o rosto da Victoria como desfigurado, além do reconhecimento humano. Os golpes no Andreas foi tão violento que ele caiu na hora sem chance de defesa. Katzila, de 72 anos, levou um único golpe atrás da cabeça e isso abriu o crânio dela. A Katzila, de 7 anos, não morreu na hora, então provavelmente ela tem agonizado por horas ou talvez a noite inteira. E com o desespero que ela sentia, ela arrancou tufos de cabelo da cabeça. Isso foi comprovado na autópsia. E antes do crime, algumas coisas estranhas começaram a acontecer e o Andreas relatou isso para os vizinhos. Viu passos no sótão, mas não encontrou ninguém. Ele encontrou um jornal no quintal que ele não havia comprado. As suas chaves sumiam misteriosamente e pegadas surgiram na neve vindo da floresta, mas nenhuma pegada saía da fazenda. Meses antes, a antiga empregada pediu demissão, dizendo que aquela casa seria mal assombrada. Mesmo assim, o Andreas não chamou a polícia e talvez o assassino já estivesse vivendo ali. 4 dias após o massacre, os vizinhos começaram a desconfiar que a família teria sumido, mas o que eles achavam estranho era que a chaminé continuava soltando fumaça. E o gado foi alimentado, a vaca ordenhada, o pão comido, a carne cortada. Então o assassino permaneceu ali vivendo de uma forma completamente normal, comendo, dormindo, tomando banho, vivendo com aqueles corpos como se nada tivesse acontecido. 3 homens decidiram entrar no celeiro e quando eles levantam algumas pilhas de feno, eles encontram 4 corpos. Depois eles entram na casa e lá eles encontram os corpos da Maria e do Joseph. Os policiais chegaram horas depois e descobriram uma cena completamente alterada, porque os vizinhos mexeram nos corpos, eles cozinharam na cozinha, passaram por cima dos rastros, ou seja, destruíram todas as pistas. E a polícia investigou mais de 100 pessoas, mas tem alguns suspeitos que são os principais. Lorenzi era um dos vizinhos que encontrou os corpos e ele tinha uma relação com a Victoria e se dizia ser o pai do Joseph. E as coisas que o tornava suspeito era que ele entrou na casa sozinho, ele usou uma das chaves que teria desaparecido, ele mexeu nos corpos e não demonstrava nenhum medo. Gabriel, o marido da Victoria, ele foi oficialmente morto na Primeira Guerra Mundial, mas o corpo dele nunca foi encontrado. A teoria seria que ele sobreviveu à guerra, volta para a fazenda, descobre um incesto entre o Andreas e a Victoria, fica muito revoltado e decide matar toda a família. Na minha opinião, essa teoria é um pouco absurda, mas eu decidi contar para vocês.
Os irmãos Gupp tinham a fama de ser violentos e a irmã chegou a confessar no seu leito de morte que eles eram os culpados, mas a polícia nunca conseguiu provar. E o caso foi encerrado em 1955, reaberto em 86, sem nenhuma resolução. Os crânios das vítimas que poderia trazer respostas foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. E esse caso continua sendo um mistério, mas na minha opinião, realmente o assassino conhecia a família, conhecia a fazenda. Eu acho que ele permaneceu um tempo vivendo ali, se adaptando e notando se a família perceberia a presença lá, e como ninguém fez absolutamente nada, ele permaneceu vivendo, preparando o caminho para cometer os crimes. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse caso, então comenta aqui, curte o vídeo, compartilha, me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.